Olá, tudo bem com você? Queria falar um pouquinho sobre as questões de estresse relacionado ao emagrecimento. Talvez você já tenha ouvido falar que estresse engorda. E talvez você esteja passando por alguma condição de estresse que não deixe você conseguir emagrecer. Então, antes de qualquer coisa, eu quero te falar que eu lancei um e-book com os 10 passos que talvez você não saiba sobre emagrecimento, com um checklist, tudo prontinho, bem fácil para você colocar ali a tua pontuação e ver o que está faltando para você emagrecer. Aqui na descrição vai ter um link para você baixar o e-book gratuito. Espero que goste muito. E voltando a falar sobre estresse, é o seguinte, o estresse é um sintoma muito comum, que todos nós estamos aptos a senti-los, né? É um gatilho natural do ser humano, é um sistema de defesa que a gente chama de luta e fuga, que o ser humano ele consegue ter uma adaptação a essas respostas de estresse que ocorrem simultaneamente, um susto, uma adrenalina ou coisas do cotidiano. Mas o que ocorre quando isso atrapalha no emagrecimento é quando você está constantemente estressado. A gente tem uma glândula no nosso rim que se chama adrenal. Na adrenal que se produz um hormônio chamado cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E essa glândula ela fica liberando esse cortisol. Se você tem uma vida muito estressada o tempo todo, essa glândula ela fica sobrecarregada. E esse cortisol fica alto muito tempo. Cortisol é um hormônio que naturalmente ele engorda. Ele diminui as suas chances de ganhar músculo e aumenta as chances de você armazenar gordura. E ele faz um desbalanço muito grande no metabolismo quando ele fica constantemente alto. Então, eu já tive experiências de pacientes que, quando mudaram, por exemplo, de plantões diurnos para noturnos e eles passam a não dormir, quando o paciente está com uma sobrecarga de trabalho, com muitas horas por dia, sem horário de lazer, sem horário de descanso, quando a agenda está muito cheia ou quando está muito sobrecarregado, por exemplo, quando tem uma prova muito importante para passar, ou está concluindo uma tese, um mestrado, uma pós-graduação, tem um trabalho científico para fazer, ou quando naquele momento, naquele ano, ele passou por muitos estresses, perdas, separações, enfim, e ele está muito envolvido com esse hormônio está muito alto e ele passa a não ter êxito, mesmo fazendo dieta, mesmo se exercitando, porque cortisol alto cria um desbalanço hormonal e você não vai conseguir emagrecer. Então você pode olhar para a sua vida, ver se você está tendo uma sobrecarga grande desse estresse, desse hormônio, do cortisol. Talvez possa ser um fator aí que possa você reavaliar a sua vida, ver de que forma você vai ficar menos estressado, tomar ações positivas em relação a isso, para que de fato você consiga emagrecer, se esse for um fator que esteja te atrapalhando de fato o emagrecimento. Existem doenças ocasionadas por esse excesso de cortisol. Hoje muito se fala sobre fadiga adrenal. A fadiga adrenal é o quê? É essa glândulazinha do rim, quando ela está muito sobrecarregada, essa glândula ela começa a falhar. Então a gente tem fadiga de vários níveis, né? Fadiga de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Quando a gente chega às vezes num processo de fadiga de grau 4, que é o último grau, que é a crônica, né? Que é difícil reversão, mas é possível sim, é quando essa tua glândula não consegue produzir uma curva sadia. O que seria uma curva sadia? A gente precisa ter um cortisol um pouquinho alto para a gente acordar disposto, com disposição para fazer as atividades durante o dia. E à tarde ele vai baixando e à noite ele tem que estar baixinho para você dormir e a partir do cortisol baixo produzir aqueles hormônios que são noturnos, melatonina, entre outros. Então a gente, para ser saudável, a nível de estresse, a gente tem que ter uma curva descendo do cortisol de manhã para a noite. Quando essa glândula está muito estressada, o primeiro sintoma, você começa a acordar um pouquinho mais indisposto, você fica um pouco mais preguiçoso, com indisposição mesmo de acordar, um raciocínio mais lento, não consegue ter uma dinâmica mental grande. E aí já é um indício que você pode estar com os níveis de cortisol errado. E tem um momento que quando está muito estressada essa glândula, ela também não consegue baixar muito à noite, então você tem dificuldade de dormir. Então, se você tem uma vida estressada
e você está notando que você tem uma dificuldade para dormir e acorda muito indisposto, talvez você pode ter um problema na sua glândula adrenal e ter que fazer uma remodelagem do seu cortisol. Ter que estimular ele de manhã e baixar ele à noite. A gente pode fazer isso de diversas formas. O primeiro é mudando o estilo de vida, tá? Então, colocar de frente tudo que você está passando, modificar plantões, ter que diminuir carga de trabalho, modificar o estilo de vida que está te estressando para fazer essa curva não funcionar. E depois disso, da vida recolocada no normal, a gente começa a tratar isso. Existe fitoterapia que estimula o cortisol, ginseng, rhodiola rósea, vitamina C, vitamina B5, que são alimentadores de cortisol. Então, para ele estar alto de manhã, a gente pode estar fazendo suplementação de estimuladores de cortisol e à noite está baixando esse cortisol com outros tipos de fitoterapia. Existem alimentos também que modulam o cortisol. Então, por exemplo, quem tem doença de adrenal, quem tem esse nível de estresse alterado e está com essa dificuldade, não é aconselhável, por exemplo, fazer jejum intermitente. Porque jejum intermitente, na parte da manhã, por exemplo, você não está alimentando o adrenal. Então é bom fazer uma alimentação diversificada de manhã, bem feita, para começar a alimentar essa adrenal, para o teu cortisol subir, você ter mais disposição, e à noite consumir alimentos que baixem o estresse, que baixem o cortisol. Alguns deles são inhame, aveia, ovos, abacate, leite. São alimentos que modulam a glândula adrenal, né, esse hormônio do cortisol, um pouquinho mais para baixo, te relaxam para ter um soninho mais tranquilo, com esse nível de estresse mais baixo, tá? Essa só foi uma dica para você avaliar a sua vida, ou talvez você esteja presenciando que alguém esteja passando por isso, e aí você pode compartilhar com essa pessoa esse vídeo, que talvez possa ser um start para ela tomar uma atitude positiva e mudar esse estilo de vida, começar a pensar no processo de suplementação e se alimentar melhor. E para que essa tua glândula adrenal consiga produzir hormônios do cortisol de forma correta, tá bom? Grande beijo, espero ter ajudado. Fique com Deus.